Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia, galera. E hoje vamos estar dando aí continuidade aos nossos estudos sobre alguns aspectos naturais do nosso planeta. A aula de hoje, vamos começar a estar trabalhando aí a questão da vegetação, galera. Como a Geografia estuda a vegetação. Primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho sobre a vegetação e como ela se distribui no nosso planeta, para futuramente estarmos entendendo aí a relação do ser humano com a vegetação, como ele se apropria dessa vegetação e como ele tem causado muitos problemas às vegetações nativas que ainda resistem aí no nosso planeta no ano de 2020. Beleza, galera? Dando continuidade aí, primeira coisa que a gente tem que entender, a existência da vegetação está condicionada a alguns fatores, que são eles: aí, água, luz, nutrientes e ao tipo do relevo onde essa vegetação vai estar nascendo, vai estar se desenvolvendo. Toda vegetação precisa de disponibilidade de água, existem algumas que são mais resistentes à não existência de água do que outras. Todas elas são dependentes da luz solar, né, que traz nutrientes para a vegetação. Os nutrientes que são provenientes do solo estão relacionados aí às raízes, se as raízes são mais profundas ou se as raízes são mais rasas, o tipo de solo onde essa vegetação vai se desenvolver. Existem algumas espécies que jamais vão se desenvolver em determinadas áreas. E existem algumas espécies que, se forem retiradas e colocadas em outras, também irão morrer, porque não vão encontrar ali os fatores ali que são necessários para a manutenção da vida dela. Beleza? Primeiro tipo de vegetação que a gente vai estar trabalhando aqui na nossa aula, a primeira coisa que a gente vai estar entendendo são os tipos de florestas, né? Florestas são encontradas ao longo de todo o nosso globo, só que com características distintas. Um dos principais condicionantes aí para a existência e para o tipo de floresta é a latitude. Aonde ela está situada em referência principal ali com a linha do Equador. O primeiro tipo de floresta que a gente vai estar entendendo, conversando um pouquinho sobre aqui, galera, é a floresta equatorial. São aquelas florestas que se localizam em áreas próximas à linha do Equador, certo? E elas têm a característica principal de serem situadas em áreas que são muito quentes e muito úmidas, têm elevadas temperaturas e grande quantidade de precipitação anual. Normalmente se traduzem também como uma vegetação que é latifoliada. É um tipo de vegetação caracterizada por terem folhas grandes, normalmente de tons de verde mais escuros. E o que faz ela ser latifoliada? O fato dela ter a folha grande significa que ela consegue jogar mais água na atmosfera. Significa o quê? Se ela não está localizada em uma área de grande precipitação, então não há tanto problema para ela jogar tanta água para a atmosfera. Ela não está perdendo tanta água porque ela tem grande disponibilidade de água para ela. Diferente de outros tipos de vegetação que nós vamos estar vendo aqui mais à frente. O principal exemplo de floresta equatorial que eu posso trazer para vocês é a floresta amazônica, situada aqui no território brasileiro, no norte do território brasileiro, galera. Partindo disso, temos as florestas tropicais. As florestas tropicais, como o próprio nome já diz, são aquelas que se situam próximos aos trópicos, ao trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, esteja ela no norte ou esteja ela no sul do nosso planeta. Ela tem característica aí de terem verões muito chuvosos, são duas estações do ano, uma estação muito chuvosa e uma estação mais seca. Ela tem a característica também de ser uma vegetação muito abundante, por mais que ela esteja ameaçada. Como eu digo ameaçada, que eu posso trazer o principal exemplo de floresta tropical para a gente é a floresta amazônica, que está extremamente ameaçada aqui dentro, a floresta atlântica, que está extremamente ameaçada aqui dentro, por exemplo, do território brasileiro. É a floresta que fica mais próxima ao Oceano Atlântico, em áreas mais urbanizadas, e foi mais desmatada aí de acordo com o avanço da sociedade. Mas a relação sociedade e vegetação a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas. Outro tipo de floresta que a gente pode estar entendendo são as florestas temperadas, galera, que se situam entre os trópicos e os círculos polares, mais ou menos nessas áreas aqui do nosso planeta, as áreas temperadas. Elas têm a característica de terem áreas com as 4 estações do ano bem definidas, né? Verão quente, inverno frio, outono ameno, primavera também. Elas tendem a ser caducifólias. Caducifólias significa que durante o inverno
as folhas das árvores dessas florestas tendem a cair. Elas perdem as suas folhas durante o inverno, caducifólias. Beleza? E no outono, elas tendem a ter tons avermelhados nas suas folhas. Você vê aquela folha meio queimada, como se fosse queimada de frio, elas ficam mais marrons, mais avermelhadas. São características desse tipo de vegetação. Elas são encontradas principalmente na Europa Ocidental e no leste e no noroeste da América do Norte. Beleza? Outro tipo de vegetação são as florestas boreais, que são aqui mais próximas aos círculos polares. Círculo polar ártico e círculo polar ártico. Né? Antártico não, porque nós sabemos que tem um continente antártico ali. Qual a característica delas? São de climas mais frios, é um tipo de vegetação adaptada a baixas temperaturas. Elas tendem a ser florestas com árvores mais espaçadas, diferente da Mata Atlântica, que são árvores maiores e mais próximas. Nas vegetações boreais, das florestas boreais, as árvores tendem a ter um espaço maior entre elas, elas são mais afastadas. Você consegue ver mais o solo daquela floresta porque as árvores elas tendem a ser mais distantes uma da outra. Chamamos elas de florestas de taiga ou de florestas de coníferas. Por que coníferas? Porque elas tendem a ter aquele formato de cone. Uma explicação para isso é para que elas não acumulem neve. Se elas tivessem aquele formato mais aberto, elas acumulariam neve em cima e tenderiam a morrer. Como elas têm o formato de cone, a neve ela tende a cair, não se acumular muito sobre essa vegetação. Taiga ou conífera. Também são chamadas aí as florestas boreais. Outro tipo de vegetação que a gente vai estar trabalhando, galera, são as arbustivas. O que seriam essas arbustivas? Elas têm característica de estar localizadas em áreas de clima tropical, ou seja, mais próximos aqui aos trópicos também. Elas têm chuvas concentradas no verão, sendo que a vegetação ela tende a ser de porte menor. São arbustos menores, pequenos e mais rasteiros, diferente, por exemplo, das florestas tropicais, que são grandes árvores. As vegetações arbustivas, como eu disse, arbustos menores, mais rasteiros. O exemplo, e também outra coisa, é que elas tendem a ter raízes mais profundas e os troncos delas são um pouco mais tortos, dão até a impressão de que estão mortas. O exemplo principal desse tipo de vegetação é a savana africana, e no Brasil nós temos uma semelhante que seria o cerrado. Nós chamamos o nosso cerrado, tem as características de savana também, vegetação arbustiva, um pouco mais espaçada e rasteira e com troncos que tendem a ser mais tortos. Beleza? Outro tipo de vegetação para a gente estar próximo a finalizar a nossa aula seria a vegetação desértica, galera. É uma vegetação característica principal de estar situada em áreas de clima desértico, ou seja, temperatura muito elevada ao longo do ano, grande amplitude térmica diária, né? Muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, durante a madrugada, pouca precipitação anual, baixa ou até mesmo nenhuma precipitação anual, e elas têm a característica de que elas tendem a ser xerófitas. Xerófitas, o que seria isso? São vegetações que são adaptadas a viver com uma disponibilidade de água menor ao longo do ano. Elas têm a capacidade de acumular mais água no seu corpo, nas suas raízes. E se vocês repararem, esse tipo de vegetação também tem a característica de ter espinhos. Os espinhos representam as folhas desses pequenos arbustos, dessas pequenas árvores. Por quê? Por ter uma superfície menor, diferente da latifoliada, que eu falei com vocês quando eu falei da equatorial, a xerófita, ela tem, as folhas têm os espinhos são as folhas dessas árvores, e com isso elas perdem menos água. Deu para entender? Calor faz com que a vegetação perca água, a água evapora, que a gente chama de evapotranspiração. A vegetação xerófita, ela joga menos água na atmosfera, porque ela tem a tendência de guardar água para manutenção da sua própria vida. E para finalizar nossa aula, a gente vai estar falando das estepes, galera. O que são estepes? Pensa num grande campo de futebol gramado. Estepes são as que a gente chama de vegetação de gramíneas. São áreas que são grandes campos com grama baixa, natural. Elas são, dependendo do lugar do mundo onde essa vegetação estiver situada, ela recebe nomes distintos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós chamamos de pampa, ou também de campanha gaúcha, que são aquelas áreas que tem aquela grande vegetação de rasteira, aquela grande grama verde se estendendo pelos campos. Nos Estados Unidos, né, é chamado de pradária e também é chamado de estepes na região da Ucrânia. E uma característica
desse tipo de região, desse tipo de vegetação, é que ela é utilizada pela sociedade como pastagem natural. São áreas que foram densamente ocupadas pela pecuária, seja ela bovina, seja ela caprina, ou são utilizadas pela sociedade como grandes áreas de pastagem para o gado. Mas, como eu disse, a relação sociedade e vegetação a gente vai estar tratando aí na nossa próxima aula. O que a gente tratou aqui foi alguns aspectos mais diretos relacionados aos tipos de vegetação e nas nossas próximas aulas nós vamos estar entendendo como nós nos relacionamos com elas. Espero que tenha ficado claro com vocês, principalmente a parte aqui das latitudes. Eu resolvi colocar as linhas imaginárias aqui para estar explicando a localização dos diferentes tipos de vegetação. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês entenderem isso, essa relação de tipo de floresta com a latitude, lembrando que é por causa da disponibilidade de água, luz, nutrientes e relevo que vai acontecer a formação dos diferentes tipos de vegetação no nosso planeta. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.